Olá a todos. Meu nome é Thiago, eu sou aluno do Colégio SESI, e esse vídeo ele tem por finalidade a participação na sexta Olimpíada de Filosofia, conforme requisitado pelo professor. Foi escolhido um tema, no caso, Filosofia da Linguagem, e foi designado a produção de um vídeo no qual é esse em questão. Então, vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre a filosofia da linguagem propriamente dita, é interessante a gente comentar sobre a importância da linguagem. Bom, nos primórdios, o ser humano ele tinha uma maneira bem específica de se comunicar. É, ele se comunicava com outros indivíduos por gestos, por ações, e com o passar do tempo, ele foi adquirindo a capacidade de fala. Ou seja, ele conseguiu se comunicar de uma maneira mais eficiente. Tanto que diversas línguas foram criadas ao passar dos séculos e tal, e cada língua possui suas características específicas. Então é interessante a gente comentar sobre essa importância, que às vezes a gente não acaba não valorizando isso. E a filosofia da linguagem buscou compreender como que funciona, como que funcionou esse desenvolvimento. Bom, depois dessa introdução, vamos falar sobre a filosofia da linguagem em si. E qual seria o conceito de filosofia da linguagem? Bom, a filosofia da linguagem ela é a área da filosofia que estuda todos os fenômenos linguísticos, todas as suas variações, como que o ser humano se comunica, como que funciona essa comunicação. É um conceito meio simples, porém tem algo muito mais complexo por trás. Tanto que, né, agora a gente vai começar a falar sobre os filósofos que foram importantes e cada um descreve a linguagem de uma forma diferente. Agora que já foi comentado sobre a importância da filosofia da linguagem, é interessante falar sobre o primeiro filósofo que contribuiu para o desenvolvimento desse ramo, que no caso seria Aristóteles. Bom, ele criou um método chamado analítica, que seria, no caso, um método que ele usava para descrever as coisas. Basicamente, ele fazia uma dedução sobre algo e usava da dialética para descrever aquela dedução que ele fez e repassar às pessoas. Um momento bem importante para a filosofia da linguagem foi a Idade Média, porque nesse período surgiu uma pergunta bem pertinente para o estudo dessa filosofia. A pergunta seria: os nomes das coisas são realmente voltados para os seus significados ou ou são apenas convenções criadas pelos homens para uma designação mais precisa? Essa pergunta, nesse período, não teve uma resposta, mas com o passar do tempo, diversos filósofos foram criando respostas para ela. Tanto que, após a Idade Média, surgiu um período chamado Virada da Linguagem, que foi realmente o período no qual o, o ser humano começou a estudar essas convenções e o real significado das palavras. Bom, agora a gente vai falar sobre os tempos contemporâneos, no qual surgiram os principais filósofos da filosofia da linguagem. Bom, vindo para os tempos contemporâneos, dois filósofos foram muito importantes para a filosofia da linguagem. Eu digo cruciais até. No caso são Bertrand Russell e Wittgenstein. Vamos falar primeiro sobre Russell. Bom, ele criou um método chamado atomismo lógico. O que seria esse atomismo lógico? Seriam palavras mais enxutas e com significados mais simples. Ou seja, para ele a forma de se expressar tem que ser mais direta. E Wittgenstein não digo que foi ao contrário, mas ele criou um novo método para descrever a linguagem, que seria o jogo de palavras. Bom, para ele, o ser humano ele cria uma maneira única de se expressar, de acordo com o entendimento do seu interlocutor. Como assim? Por exemplo, eu falo sobre uma casa. O meu interlocutor ele vai imaginar essa casa de uma maneira talvez diferente da que eu estou tentando passar.
talvez esteticamente, porque ele não tem a imagem dessa casa, a imagem real no caso, ele tá tentando imaginar. Então, talvez esteticamente ele pense de uma maneira diferente. E com isso, a forma de expressar ela fica mais implícita. E toda essa compreensão varia de acordo com o ouvinte. Bom, esse foi meu vídeo sobre a filosofia da linguagem. Eu espero que os conceitos abordados aqui no vídeo tenham sido compreendidos por quem está assistindo o vídeo. E, bom, é isso. Basicamente é isso. Foi de uma maneira resumida, o vídeo foi elaborado de uma maneira resumida, devido ao tempo, mas os focos principais estão aí no vídeo. Então, muito obrigado pelo acesso e até um outro vídeo.